Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar como a tecnologia dos Large Language Models já pode ser utilizada para automação do trabalho intelectual de operadores do direito. No caso aqui, a gente vai demonstrar como um prompt bem estruturado, fornecendo um template e os dados que se quer utilizar, como que o modelo utiliza esses dados e é capaz de realizar algum raciocínio jurídico, inclusive, como adequada subsunção do fato à norma. Desde já, eu gostaria de ressaltar que eu não sou programador profissional, sou apenas um hobbyista, sou operador do direito, promotor de justiça, e o objetivo aqui é apenas a discussão dessa ideia que eu acredito que pode ser muito importante para o serviço público e para o sistema de justiça como um todo. Ou seja, à medida que o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a advocacia privada, ela conseguir imprimir uma maior eficiência no uso dos recursos, mas principalmente por parte do serviço público, eu acredito que a gente vai estar mais próximo de concretizar o princípio constitucional da duração razoável do processo, conseguir atender mais e melhor a população, fazer mais com menos e, inclusive, podermos nos aprofundar em outras atividades e outras tarefas que só o ser humano pode fazer, como, por exemplo, o contato com a população, no caso dos membros do Ministério Público. Pois bem, como que funciona aqui essa aplicação? Nós criamos uma extensão para o Google Planilhas. E por que o Google Planilhas? Porque ele funciona como uma pequena base de dados que te permite colocar os registros ali, visualizar tudo, assim que você abre ela, várias pessoas colaborarem, é uma interface muito amigável, uma aplicação muito leve. Então, como que funciona? Nós chamamos aqui o script, ele vai pedir um input e a gente vai colocar aqui. Nesse caso, o input ele é simplesmente um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, os dados são fictícios, baseados inclusive aqui na obra de Machado de Assis. Alguns fatos, né, se dão em Laguna, e o promotor de justiça, o nome dele aqui ficticiamente é Cruz e Souza, que é uma homenagem nossa ao poeta simbolista Cruz e Souza, que foi aprovado no concurso para promotor, mas não pôde tomar posse em razão do racismo. Então essa é a nossa homenagem ao grande poeta. Esse boletim com dados fictícios, ele tem algumas informações, né? Digamos assim, a narrativa é bastante semelhante a um caso correto e ele tem alguns erros aqui que também estavam presentes no caso que serviu de inspiração. Como, por exemplo, aqui, o policial responsável por preencher, ele fez referência à lei de contravenções penais, que não é a legislação aplicável aqui no caso, e em relação à natureza da infração, ele faz aqui referência a apenas uma infração penal, e aqui nós temos a narrativa. Então a gente envia, aqui ele também está pedindo o número do procedimento, que seria um número do PJE ou algo assim, um ID. Então vamos aqui enviar essas informações. Uma vez enviada a informação, né, essa função que foi executada, o que vai acontecer? Aqueles dados concretos, eles vão ser passados para outra função, e essa função ela vai fazer duas coisas. Né? Ela vai chamar a API da OpenAI, né, o GPT-4, do modelo GPT-4, e vai também fazer uma cópia de um template
e vai salvar essa cópia no Google Drive automaticamente e vai colocar ali a resposta da API, né? Então ele ainda está processando aqui. Aqui é a função para pegar a chave, né, da API. No caso aqui ela fica salva nas propriedades do script, que é uma característica que a gente tem aqui do Google Apps Script. Aqui a gente tem uma variável que é o template, que é fornecido no prompt. E o prompt, como que ele é feito? Então aqui está a estrutura do prompt. Temos aqui o objetivo do prompt. Lembrando que quando a gente fala de Large Language Models, você não precisa colocar passo a passo o que ele deve fazer. Você pode colocar apenas o objetivo e orientações. E aí ele vai tentar atingir o objetivo e seguir as orientações. Então, por exemplo, aqui as minhas orientações: usar linguagem jurídica formal, não acrescentar informações que não foram fornecidas, se atentar para ali o vocativo da denúncia, ou seja, se tratar de um juiz ou de uma juíza, e seguir o template o mais fielmente possível. Então, essa é a estrutura do prompt. Esse contexto, depois aquele template, que é uma variável que está definida ali acima, e aqui essa variável prompt texto, que é aquele que é a cópia lá no caso do boletim de ocorrência que foi informada a ele. Temperatura 0,2, uma temperatura conservadora, e aqui o máximo de tokens, já levando em consideração aqui o tamanho estimado dessa mensagem, né? Aqui que está sendo, desse objeto que está sendo enviado também para a API. Então ele vai realizar essas operações e vai colocar aqui numa resposta, né? Vai gerar inclusive o link aqui, né, automaticamente. O Godox ele é bem prático nesse sentido, né? Em geral, o link. E aqui a gente tem a minuta criada, ou seja, ele pegou o template, pegou os dados e ele foi capaz de fazer o que, né, geralmente a gente utilizaria programação para fazer uma substituição de strings. Ele fez automaticamente, ele substituiu todos os placeholders. E mesmo aqui, né, em que a gente tinha apenas a qualificação do indivíduo e não um placeholder para cada valor aqui, ele já fez tudo num bloco. Aqui ele foi capaz de verificar que naquela narrativa havia 2 infrações penais. Isso eu acho muito interessante desses modelos. Ele faz aqui o detalhamento fático, a narração do ChatGPT. Vou chamar ChatGPT, né, mas a gente está falando aqui não da aplicação, depois eu vou mostrar aqui da aplicação, mas a gente está falando da API, do GPT-4. Então, ele não faz uma narrativa aqui muito boa, é uma narrativa um pouco curta, e ele faz aqui corretamente a subsunção do fato à norma. Agora há pouco eu havia gerado outra minuta, e olha que interessante, aqui nessa outra, o GPT-4 ele não fez a correta subsunção do fato à norma. Ele identificou a infração penal, crime do artigo 306, mas não o crime do artigo 309, em que ele foi buscar a conduta mais parecida na lei das contravenções penais. Por quê? Porque, como eu disse, o prompt ele possuía ali no boletim de ocorrência, o policial erroneamente fez referência à lei das contravenções penais, e aqui nessa primeira vez o GPT-4 ele, digamos assim, ele foi nessa informação, ele pegou essa pista, né, e aí trabalhou em cima dela. Algo interessante é que o prompt, e aqui foi não foi intencional, ele menciona essa unidade do Ministério Público, porque eu utilizei uma minuta minha, então fazia referência ao Ministério Público de Mato Grosso.
No entanto, nas duas vezes, e isso o Bard também fez, é um erro bastante evidente, e aí ele não seguiu fielmente o template nisso. Ele percebeu que era um erro e corrigiu. Pois bem, agora eu vou mostrar aqui o que a aplicação web do GPT, do ChatGPT fez, usando aqui também o modelo, o GPT-4. Mesmo prompt, a diferença é que aqui está tudo copiado e colado, mas o que aquela concatenação de texto faz é a mesma coisa aqui. E ele deu essa minuta não tão boa, então, por exemplo, na formatação aqui ele erra um pouquinho. Aqui ele parece confundir trechos do template, que seria aqui esse recuo aqui e também aqui essa numeração com pequeno recuo, ele confunde com código, né? Então ele coloca a janelinha de código e no restante não muda muita coisa. Aqui também ele fez a subsunção corretamente. Já o Bard, vamos agora mostrar o resultado com o Bard. Mesmo prompt, está aqui, não mudou absolutamente nada. E o Bard, a meu ver, ele fez uma minuta um pouco melhor. Então, ele tem uma formatação melhor, inclusive ele coloca aqui alguns negritos que ficaram bem colocados, alguns nem tanto, como esse daqui, mas isso pode ser objeto de instrução no prompt. Eu não coloquei nenhuma instrução e, por conta própria, ele buscou essa formatação aqui. O que é interessante aqui no Bard? Então, a configuração geral do texto ficou melhor. Ele também distinguiu as duas imputações. Ele também fez a correta subsunção do fato à norma, identificando as duas infrações penais corretamente, artigo 306 e 309 do CTB. O principal, no entanto, eu acho que a principal vantagem foi aqui nesse detalhamento da denúncia. Ele trouxe um detalhamento melhor, a redação ficou melhor aqui. Então, para essa tarefa específica, me parece que o Bard ele fez um trabalho melhor. Um detalhe, curiosamente, ele citou que ele utilizou como fonte um repositório no GitHub, que inclusive é um repositório de nossa autoria, em que nós utilizamos uma biblioteca de software livre chamada DocAssemble para automação do trabalho intelectual. É outra tecnologia, é uma tecnologia bem mais simples, baseada em Python, mas ele de alguma forma ele tinha isso indexado e aproveitou isso de alguma maneira. Isso nos leva a algumas conclusões. Essa é uma estimativa